Mais um vídeo. É o seguinte, pessoal, aqui nessa aula, no caso nesse vídeo, nós trataremos da questão da tangente de ângulo duplo. Da tangente de ângulo duplo. Não é só sobre a tangente, nem só sobre um ângulo duplo, é sobre a tangente de ângulo duplo. Então vamos lá começar. Aqui é mais uma relação trigonométrica, uma identidade trigonométrica, perdão, da qual utilizaremos não tanto quanto a relação, a identidade trigonométrica de ângulo duplo do seno ou do cosseno, mas também é importante, né? Enfim, vamos lá. Antes de mais nada, eu quero dar um balde de relembranças e até mesmo, para quem não conhece, já fica como renome balde de curiosidade, que é o quê? É o intervalo da tangente, que é π, ou seja, isso daqui para os bons entendedores, pouca palavra basta. E já algo que é importante salientar, porém pode muito bem passar despercebido, é essa questão da duplicação dos resultados em comparação ao mesmo intervalo. Como assim? É por causa que graças a esse parâmetro C aqui, ó, que está multiplicando um então valor de cosseno, ou um então valor de ângulo, ou seja, achei que aqui tinha. Mas enfim, quando eu falo da tangente de um ângulo duplo, nada mais eu estou dizendo que é tan aí de, por exemplo, 2, deixa eu escrever esse 2 direito, 2 x, sendo x um ângulo. Continuando, o que eu quero chegar falando sobre isso daqui é graças a essa relação aqui. Esse algarismo, esse 2 que está multiplicando o ângulo, ele nada mais é do que um parâmetro, né? A gente sabe disso. Graficamente falando, esse parâmetro exerce uma função. E algebricamente também, ele exerce uma função. Qual é? É porque graças a ele tem a possibilidade de aumentar ou diminuir o período da função, a partir o exato momento em que ela começa a se repetir. Como assim? Lembram-se que a questão da fórmula do período nada mais é do que, como a gente está falando de tangente, então é π. Se fosse nas outras normais seriam 2π. Π sobre aí o módulo do coeficiente C. Eu acho que coeficiente, parâmetro C. No caso aqui seria o 2. Aí continuando, onde eu quero chegar. Primeiro só vou terminar aqui a conclusão. Tendo em mente aqui a nossa função em que o parâmetro C está a multiplicar o ângulo, o número que estará a multiplicar estará diretamente o número que estará a multiplicar diretamente o ângulo da função, o C. É o que eu quis dizer aqui. Aí, claro, a tangente de θ, a tangente de um ângulo qualquer, nada mais é do que a função tangente. Agora, continuando aqui, isso aqui foi nada mais do que uma legenda disso daqui. Agora, vamos lá. Aqui, nessa pequena linha do tempo, vocês podem ver melhor o que eu quis dizer. Por exemplo, utilizando aqui como valor 2, que é o que mais a gente vai ver, pois estamos falando da duplicidade de um ângulo, o que é que eu posso tirar desse 2? Eu posso tirar que, graças a ele, haverá uma duplicação dos resultados em comparação ao antigo intervalo da tangente. Porque tenho em mente o seguinte, a partir do momento que eu utilizo esse 2 aqui, além de alterar o período da função tangente, ele vai gerar essa peculiar característica, que é o que? Agora vamos avaliar aqui, que é isso daqui, ó. Se antes em um respectivo intervalo, ou seja, de 0 a π, que é o intervalo da tangente, eu teria, digamos que 1, 2, 3, 4 resultados,
Todos esses 4 resultados ainda existirão? Existirão, porém mudado a escala graças à empregabilidade desse 2. Ou seja, aplicando realmente, quando eu empreguei esse 2 aqui, quando eu usei na fórmula de período, eu vi que agora o período é π sobre 2, ou seja, está aqui. Vocês concordam que π sobre 2 nada mais é do que a metade de π. Ou seja, π é 2 vezes maior do que π sobre 2. Então, o que eu posso tirar sobre isso? Eu posso tirar que nesse intervalo de π sobre 2, de 0 a π sobre 2, aqueles mesmos 4 que estavam aqui, eles ainda existirão aqui. Existirão? Existirão. E vocês concordarão que como esse intervalo preto aqui é 2 vezes maior do que o intervalo laranja, então, consequentemente, se eu fosse para colocar a quantidade de resultado aqui, então, para equivaler a esse intervalo do preto aqui, seria nada mais, nada menos que 2 vezes mais, 2 vezes maior, entendeu? Ou seja, espero que tenha compreendido. Dá melhor para compreender, eu vou mostrar aqui no GeoGebra. Ó, eu peço que vocês... Eita, não trava não, por favor. Eu peço que vocês olhem aqui o seguinte, ó. Em uma função que está aqui, tem aqui o parâmetro a multiplicar a função, a multiplicar o ângulo, perdão. E tem outra aqui que não tem o parâmetro, que o parâmetro é 1. Então, o que é que eu posso dizer? Eu posso dizer que nesse intervalo que vai de 0 a π, podem ver que os resultados para a função de verde são 2 vezes maior do que o antigo resultado para a função azul. Tudo isso, claro, relacionado ao que eu falei aqui. Agora vamos lá. Qual é a fórmula em si? Qual é a fórmula? Cala a boca, pelo amor de Deus. Valeu. Qual é a fórmula em si? Que será essencial para os estudos. É nada mais que isso daqui. Ou seja, nós teremos que a tangente de um ângulo duplo é 2. Eu já escrevi aqui, mas o pior que era para eu escrever assim. Pronto. Aí com base nisso, o que é que a gente pode tirar? Podemos tirar que... Eita, pronto. Podemos tirar que aquilo que a gente já estudou sobre a soma dos ângulos. Lembram-se? Aí continuando. Eu posso muito bem, desde já, como é que se diz? Deixar a função dada de mão beijada. Porém, eu quero realmente utilizar com vocês e mostrando o passo a passo dela até o final. Primeiro a gente vai então empregar a fórmula que então aprendemos na questão da adição de ângulos da tangente, que no caso é a tangente do primeiro ângulo mais a tangente do segundo ângulo. No caso, o primeiro ângulo é esse e o segundo ângulo é esse. Tudo isso dividido por 1 menos a tangente do primeiro ângulo multiplicado pela tangente do segundo ângulo. Ou seja, resumindo, vai dar 2 vezes tangente de x dividido por 1 menos tangente ao quadrado de x. Eita, pronto. Dessa maneira chegamos à conclusão desta fórmula, que nos será mais do que necessária ou não. Opa!
para resolvermos a próxima questãozinha aqui. Espera aí. Pronto. Que é o que? Essa questão aqui. O desafio é descobrirmos os então respectivos valores para essa função. Tá certo? E é isso. Por onde podemos começar? Podemos começar da seguinte maneira. Opa. 2 vezes tangente de 2x mais 2 igual a 0. Aí a gente pensa, do jeito que está aqui eu posso aplicar o isso, aquilo, que a fórmula. Aí do jeito que está aqui eu posso aplicar a fórmula que nós acabamos de ver? Podemos. E vamos chegar a alguns resultados? Vamos. Porém, o que eu quero fazer é mostrar a praticidade, o porquê de muito aquela fórmula não ser usada. Por exemplo, nessa questão aqui, podemos resolver de outra maneira, que é o quê? Jogando esse termo para cá, ou ao agradar dos ouvidos dos mais acostumados, tirar 2 de ambos os lados. Subtrair 2 de ambos os lados. Ou seja, ficando menos 2. 2 vezes a função tangente de 2x. 2 vezes a. Aí eu vou lá e divido ambos lados por 2. Ou seja, ficando tangente de 2x igual a menos 1. Aí aqui eu já fico com a orelhinha aberta, que é o quê? Para quais valores da tangente eu sei que dá menos 1? Bom, eu sei que a tangente é negativa no segundo quadrante. Eu vou desenhar aqui no cantinho. O círculo trigonométrico dividido por quadrante e seus respectivos valores em relação à positividade ou negatividade dos valores da tangente. Ou seja, aqui é o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Continuando, vocês podem muito bem ver que a tangente é negativa no segundo quadrante e no quarto quadrante. Aí a gente sabe que a tangente é 1 quando ela é 45 graus. Porém, o ângulo que então vai dar 1, porém negativo, no caso menos 1, aqui no segundo quadrante, é o que? É o 180 graus menos 45 graus. Ou, melhor dizendo, 135 graus. Então eu sei, em mais específico, porém a gente não pode escrever em... Como é que se diz? Em ângulos. Em graus, perdão. Vou escrever em radianos, porque por causa que é o que mais costuma se utilizar na faculdade, então é aqui o que a gente vai utilizar. Ou seja, os valores de x para 2x, na verdade, tem de ser 3π sobre 4 mais π voltas. Π e a letra K. Essa letra K aqui nada mais é do que dizer que o número que vai estar multiplicando π é um número inteiro, ou seja, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E dessa maneira a gente vai encontrar a resposta. Aí continuando. Pronto, sabemos que aqui tem o respectivo ângulo que vai dar menos 1, no caso 135 graus, ou 3π sobre 4 em radianos, mas no quarto quadrante, qual valor seria esse? Esse valor seria então o... Aí a gente vai lá e adiciona 270
mais 45,315. Ou seja, esse valor seria o equivalente a 315 graus, ou em radianos, 7π sobre 4. Certo? Isso, claro, mais πk voltas. Eita, pronto. Continuando. O que é que a gente vai fazer agora? Vai simplesmente, por aqui ter ainda esse 2 aqui, como eu posso eliminá-lo? Eu posso eliminá-lo dividindo todos os termos por 2. Ou seja, o 2 sai daqui e ao eu dividir esse termo e esse termo por 2, eu vou chegar a 3π sobre 8 e π sobre 2. Aqui embaixo, 7π sobre 8. Eita. E π sobre 2. Pronto. Ah, claro. Lembrem-se que o K está multiplicando o π aqui. Então, por isso que eu nem fiz muita questão de juntar eles dois muito aqui. Mas, enfim. Agora vamos lá. Como iremos então chegar aos então respectivos valores a qual comprovam nossa função aqui, nossa equação? Simples, nós vamos chegar realmente dando valores para K, ou seja, quando K é zero, já teremos em mente que uma das respostas será 3π sobre 8. Ok. Quando K é 1, ou seja, quando K é 1, aí fica π sobre 2 mais 3π sobre 8. Aí aqui vai de tal maneira que, deixa eu ensinar para vocês, claro, essa parte de MMC, porém de maneira muito mais fácil. Pega o denominador daqui, multiplica pelo numerador do outro, pega o denominador desse, é o método borboleta, e multiplica por este aqui, seja multiplicação cruzada aqui. Preserva o sinal que está aqui no meio das duas frações, ou seja, é um mais. Esse sinal é o que determinará se eu estarei fazendo a adição do resultado dessa multiplicação com o resultado dessa multiplicação, ou a subtração do resultado dessa multiplicação com o resultado dessa multiplicação. Entendido? Aí continuando, e mais não menos importante, é multiplicar os denominadores. Multiplicar os denominadores. Aí, ao multiplicar esses denominadores, eles serão o denominador final ali. É claro, pode vir ter a possibilidade de você poder simplificar, mas continuando, vamos fazer aqui. Por exemplo, 3π sobre vezes 2 é quanto? É 6. Né? 6π. 6π, qual é o sinal que está entre as duas frações? É o sinal de adição. Então, eu permaneço no sinal de adição. Aí, multiplico o denominador da primeira fração vezes o numerador da segunda fração. Seja 8π. Adiciona aqui. Aí, agora eu multiplico os respectivos denominadores. 8 vezes 2, 16. Ou seja, aqui em si vai dar 14π, né? Dividido por 16. 14π por 16 tem como simplificar? Tem. Divido por 2 ambos os lados, ficando assim 7π sobre 8.
Pronto, foi simples, não foi não? É só praticar que você pega o jeito e assim facilita em muito sua vida. Continuando. Aqui a gente acaba de encontrar o segundo resultado. E quando a gente vai saber que já parou? Quando a gente então atingir o pontinho chamado coterminal. Como assim o coterminal? Exemplo. Se eu somar, vamos descobrir qual é o coterminal aqui, bora? O coterminal é eu somar o primeiro resultado aqui, no caso o primeiro valor, 3π sobre 8, mais 2π, que é no caso 360 graus. É o mesmo que eu somar 335 graus, que for, equivale ao 3π sobre 8, mais 360 graus. Entende? Aí o resultado final disso, no caso eu vou fazer aqui em radianos, ficando, deixa eu ver, fica um total de 19π sobre 8. Esse é o coterminal. Ou seja, quando alcançarmos esse valor aqui, nessa brincadeirinha de substituir o K aqui, aí nós saberemos que devemos parar, não devemos continuar, que já atingimos todos os então valores que todos os então valores dessa função aqui. Oh meu Deus, eu tô esquecendo as palavras aqui. Eu já cansaço dessa tempo passando. Agora continuando. Eu vou lá e adiciono, substituo agora o K por 2. Ou seja, acaba que 2 vezes π sobre 2 é π. Eu fazendo agora o π, eu vou ter em mente que vai ser 8 vezes π. Estou fazendo aqui de cabeça, tá? Mas vocês podem acompanhar aí o raciocínio. 8 vezes π, ou seja, 8π. Aí 2 vezes 3, 6. 6 mais 8. 6 mais 8, galera, é quanto? É 14. E 14 dividido por... Ah, não tem esse 2 não. Olha, tá vendo? Ó. Perdão, eu sei que é. Tá certo. 8π mais 3π. Tudo isso dividido por 8. Tá. Fica 11, né? 11π dividido por 8. Agora, por último nada, continuando. 3. Agora o nosso casinho sendo 3. Vocês podem ver que eu não estou utilizando essa daqui, mas podem ver que basicamente eu cheguei nela. Ou seja, aqui está 7π sobre 8. Aqui, ó, ela aqui. Ou seja, eu peguei a mais, como é que se diz? A mais adiantada, que é essa daqui. Mas todos os então valores que podem vir a ter nessa daqui, tem nessa daqui. Entendem? Mas continuando. Suponhamos agora que o K seja 3, ou seja, fica 3π sobre 2. Ok. 8 vezes 3, 24. 20, aí tá certo. Aí 2 vezes 3, aqui 2 vezes 3, 6. 6 mais 24, 30. 30 sobre 16, que é o produto de 8 vezes 2, fica 30 sobre 16. Que dividindo por 2, fica quanto? 15 sobre 8. Agora vamos adicionar aqui o 4. Vamos chegar com 4. 4. Botando o 4 aqui, eu já vou dividir 4 por 2, né? Ou seja, ficando 2. 2π. Aí a gente já lembra, epa, 2π é 360 graus. 2π equivale a uma volta completa. Ou seja,
eu com certeza irei chegar no coterminal. Esse valor aqui que está aqui em cima. Ó. Então, mas vamos ver. Porque a gente é teimoso, vamos ver. 8 vezes 2π, 16π. Aí, vamos lá. 16π foi o que eu falei, não foi? Foi. Vezes mais 3π, 19π. 19π dividido por o produto da multiplicação dos denominadores. Ou seja, 19π sobre... Oxente, 19π sobre... Não, espera aí. Eu acho que eu vou escrever porque ficar tentando fazer de cabeça pra coisa pode muito bem não dar certo. Vamos lá. No caso, vamos lá. 2π, que foi o que a gente estava concluindo, mais 3π sobre 8. Ou seja, dando aqui 16, né? 16π mais 3π, tudo isso sobre... Aí multiplica, né, o produto da multiplicação entre 8 e 1, nesse caso aqui, e no caso fica 8. Aí somando os numeradores fica 19π, parece um R, sobre 8. Ou seja, esse nada mais é do que o valor da coterminal, o valor que a gente diz que os valores começam a se repetir. Aqui que realmente sabemos que não podemos continuar. Ou seja, os valores são esses aqui, ó. Tá ok? E é isso. Aí, claro, nós poderíamos muito bem fazer igual utilizando a fórmula ali. Poderíamos. Mas não fiz por quê? Por causa que eu quis mostrar que tem, e é muito melhor na maioria das vezes, fazer de outro jeito. Mas sempre guardando, claro, aquela formulazinha, ou melhor dizendo, sabendo a utilizar, ou melhor dizendo, sabendo como fazê-la, para que então seja-te necessário nos momentos mais necessários. Porque lembrem-se, voltando aqui o slide, ela basicamente, realmente você não a precisa decorar não. Por quê? Porque se você saber a soma de ângulos, a tangente da soma de ângulos, é assim, a soma da tangente de ângulos, se você somente souber disso, já está tranquilo, já está favorável. Por quê? Por causa que chegando uma questãozinha em que realmente apareça, deixa eu trocar aqui, que realmente apareça esse bendito termo, essa bendita função no meio, e caso não consiga fazer de outra maneira, aí é tiro e queda para você realmente chegar e fazer do jeitinho que melhor der, no caso desse jeito aqui, entende o que eu quero dizer? No mais, é isso. Espero que tenham gostado, curtam. Até a próxima. Fiquem com Deus. Um abraço.